Olá, começamos agora a sexta aula do curso Busca por Nova Física no LHC, uma introdução prática utilizando dados do experimento CMS. Ah, essa é a sexta aula e última aula do curso, cujo tópico é Estratégia da Análise e Tratamento Estatístico. Então, começamos falando sobre o conceito de estimativa de parâmetros, em geral, quando trabalhamos em analisando dados experimentais, estamos ah, interessados em medir parâmetros de um determinado modelo teórico. Esses parâmetros são obtidos de distribuições de dados experimentais, que são a combinação desse modelo teórico e efeitos de resposta experimental ao detector. Então, quando eu falo de um modelo teórico, não falo só do modelo do, do previsto para o sinal, mas também temos previsões para os processos de background, que vão contribuir para essa distribuição de dados experimentais. E temos os efeitos de detector, como, por exemplo, que provém da resolução finita do detector e também de erros de calibração e outros efeitos possíveis. Então, em geral, estamos interessados em determinar o valor de parâmetros desconhecidos, que chamamos parâmetros de interesse, que são obtidos de distribuições de observáveis, que seguem uma certa distribuição de probabilidade. Então, em geral, medimos uma amostra de valores de um determinado observável e essa amostra utilizamos para fazer a nossa inferência do parâmetro que estamos interessados. Então, então é isso. E inferência é exatamente o nome que damos para determinar o valor estimado desse parâmetro e a sua incerteza correspondente. À direita, tem um gráfico, no qual, se clicar nele, tem um link também para o artigo do qual ele faz parte, no qual que mostra a medição, né, a estimativa do parâmetro do modelo, que seria a massa de Higgs, num canal de decaimento no qual estudamos o processo do Higgs decaindo em dois fótons. E então é utilizada a distribuição da massa invariante desses dois fótons para fazer a inferência da massa do Higgs. Então, esse aqui é um exemplo típico de uma estimativa de parâmetro que estamos interessados em fazer quando trabalhamos com dados experimentais. Nesse caso aqui, especificamente, estou falando de dados do LHC. Um método de inferência muito adotado e que se baseia numa abordagem frequentista é o método da máxima verossimilhança, no qual constrói uma função de probabilidade combinada de todas as medições da amostra de dados. Ah, e com ela, então, nós temos a nossa distribuição chamada de verossimilhança, que depende somente dos parâmetros do modelo. E com ela fazemos a sua estimativa. Ah, antes de... enfim, o método é bem simples. Antes de prosseguir, eu tenho que dar uma pausa para fazer uma distinção entre o que é a diferença entre uma função de densidade e probabilidade, que eu vou chamar de PDF, de Probability Density Function. Então, a diferença dela para a função de verossimilhança, que vamos tratar extensivamente durante esse curso. Então, a função de verossimilhança é construída utilizando a função de densidade e probabilidade, entretanto, elas têm usos e interpretações diferentes ah, no, no nosso dia a dia, né? Dependendo do nosso problema. Então, utilizamos a função de densidade e probabilidade quando estamos interessados em saber a forma da distribuição de um determinado observável que ah, temos interesse em medir. Então, em geral, nós podemos saber, temos um modelo de que descreve a distribuição desse observável e esse modelo ele depende de parâmetros, que aqui são, pode ser um ou mais parâmetros que estão sendo referidos aqui como θ, simplesmente. Podemos considerar a simplificação um parâmetro só, θ. Então, a ideia é que, uma vez fixado o valor de θ, então temos uma função densidade de probabilidade que descreve a distribuição
desse observável que temos interesse em medir. Então, dessa função, por exemplo, podemos obter a probabilidade de medir esse observável em determinado intervalo de valores, integrando essa função dentro desse intervalo. Então, esse é o uso em geral que damos para a função densidade e probabilidade. Entretanto, a função de verossemelhança, ela é diferente, ela é construída utilizando a função de densidade e probabilidade. Entretanto, a, ela é construída utilizando essa função e fixando os valores ah, de x, que nesse caso é o nosso observável, para um valor fixo, que é o valor que nós medimos. Então, a ideia é que nós já realizamos medições desses observáveis, e dessa medição, então, a partir do valor obtido dessa medição, nós queremos inferir qual seria o valor mais provável do parâmetro do modelo associado à nossa medição experimental. Então, para fazer isso, nós utilizamos a função de densidade e probabilidade e nós fixamos o valor do observável para o valor que nós medimos observacionalmente, de modo que agora essa função ela é uma função somente do parâmetro do modelo. Então, nós, nesse momento, chamamos ela de função de verossemelhança, também chamada de likelihood function. Então, com isso, tendo essa função de verossemelhança, nós estimamos o valor desse parâmetro, utilizamos o método da máxima verossemelhança, que consiste simplesmente em utilizar como estimativa para esse parâmetro o valor que maximiza a função de verossemelhança. Então, à direita tem um exemplo aqui da distribuição dessa função de verossemelhança. Então, como eu falei, essa função, a forma dela, ela depende da nossa observação experimental. Então, se nós tivéssemos observado outros valores para o que eu estou chamando aqui de x OBS, a forma dessa distribuição mudaria. Então, a ideia é que nós estamos fazendo uma estimativa do parâmetro baseado na nossa observação experimental. Então, nesse caso aqui, nós já fizemos a observação experimental e ela tem um pico no valor de 0,7. Então, já seguindo o nosso método da máxima verossemelhança, a nossa estimativa a estimativa que eu estou chamando de θ, para nosso parâmetro θ, é igual a 0,7. Então, para uma estimativa também temos que associar a ela uma incerteza, e isso vai ser feito mais para frente nessa aula. Então, essa, como eu falei, é uma técnica muito usada e ela tem ótimas propriedades estatísticas e, em geral, é o que em experimentos científicos adotam para fazer essas estimativas de parâmetros. O CMS, por exemplo, essa é a abordagem padrão para fazer a estimativa desses parâmetros experimentais. Tá, então eu comecei falando de um exemplo simples no qual tínhamos uma observação, mas podemos então agora falar de um caso mais real, né, no qual fazemos N observações independentes de um observável, e a partir dessas N observações queremos estimar os parâmetros de um determinado modelo. Então, aqui eu estou representando esses observáveis como x. Então, eu vou chamar minha observação de x OBS, que representaria o conjunto de observações xi, né, OBS, no qual são n observações, então vai de x1 até xn. Essas observações podem ser n eventos, no qual nós medimos propriedades de quantidades físicas de n eventos diferentes. Então, para essas, esses valores observados, então, temos a ela associada uma distribuição de probabilidade, que estamos chamando aqui de f de x, de θ. E, então, como são medições independentes, a PDF conjunta, então, a função densidade de probabilidade
do, desse, desse conjunto de medições é nada mais nada menos que o produto dessas PDFs. Então, a forma funcional então dessa PDF. E então, com isso, então, a partir dessa construção, o que fazemos então é substituir então os valores dessa variável xi aleatória pelas nossas observações, pelos valores obtidos da nossa medição experimental. Então, ao fazermos isso, temos então a expressão abaixo, que é o que chamamos de likelihood. Então, que ela tem a mesma forma da expressão acima, só que nesse caso fixamos os valores da variável xi para os valores medidos pela gente, medidos experimentalmente. Uma vez feito isso, temos então a construção da likelihood, que é uma função somente dos parâmetros do modelo, que estou chamando aqui de θ, mas pode ser mais parâmetros, como especificado acima, pode ser m parâmetros experimentais. Então, é assim que se construímos então uma likelihood para um caso em que temos mais de uma observação experimental. Eu começo a falar agora, então, do caso que nós vamos utilizar aqui, que é o caso corriqueiro, corriqueiro em análise, e o que eu vou concentrar aqui na nossa análise de dados abertos de semestre, nosso exemplo, que é no caso de experimentos de contagem. Então, nesse caso, tipicamente, estamos realizando a medição. Então, a nossa observação experimental ela consiste da medição de um número de eventos em cada bin e de um determinado histograma de uma distribuição com N bins, com N bins. Chamamos a nossa distribuição de busca. Então, aqui embaixo, na figura à direita, temos a exemplificação do nosso problema. Então, as nossas observações nesse caso aqui são essas cruzes pretas aqui. Então, nós temos uma observação do número de eventos em cada bin da nossa distribuição. Então, essa é a nossa observação experimental. Esses são os nossos dados. Então, prosseguindo, então nós consideramos que o número de eventos em cada bin ele segue a distribuição de Poisson, e no qual o número de esperado de eventos nesses bins é obtido no nosso modelo. Ele é obtido, então, utilizando os templates que foram discutidos na aula anterior, no qual templates são simplesmente os histogramas obtidos da distribuição de interesse para cada um desses processos, cada um dos processos físicos que nós utilizamos. Então, esses templates, como falei, são obtidos em geral da simulação, mas podem ser também obtidos de estimativas utilizando os dados. Então, essas estimativas elas dependem de parâmetros, geral de parâmetros do modelo. Então, ela consiste simplesmente do somatório da estimativa de todos os processos físicos considerados, inclusive o nosso processo de sinal. Então, do valor estimado, que eu estou colocando aqui como nu, do número de eventos em cada bin para cada processo físico, cada bin I para cada processo físico P. Aqui, então, tem dois parâmetros que eu coloco aqui, então, que esse número estimado de eventos em cada bin para cada processo, ele pode depender de parâmetros θ do processo específico, por exemplo, o Higgs. Esse θ poderia, no caso do processo de Higgs, produzindo Higgs, esse θ poderia ser a massa do Higgs. E esse θ, então, esses parâmetros eles podem mudar a forma das distribuições. Então, por isso que eu tô esse parâmetro aqui, então, ele tem efeito nos valores do valor esperado de eventos em cada bin. Então, quando eu falo que ele modifica o valor observado de evento em cada bin da distribuição, então eu estou falando diretamente que ele está modificando a forma da distribuição, especificamente. E temos, então, que para cada processo, então, temos um fator de multiplicação aqui, que eu estou chamando de μp, então ele depende só do processo, que é um fator que controla, então, a normalização
do template desse processo, que chamamos de parâmetros de intensidade. Então, tipicamente, aqui no exemplo na figura direita, então cada template aqui, para cada processo, está representado com uma cor diferente. Então, nesse caso, teríamos 4 processos físicos, no qual estou considerando aqui azul seria o nosso processo de sinal. Então, a ideia é, uma vez observados os dados experimentais, nós ah, inferirmos se existe ou não ah, o nosso, se eles são compatíveis ou não com a nossa estimativa dada pelo modelo padrão. E deles também, caso eles não sejam compatíveis, podemos fazer medições dos parâmetros ah, da nossa predição de sinal, utilizando ela como uma proposta para representar, então, a distribuição obtida para os dados experimentais. Então, consideramos aqui que temos, então, nosso processo de sinal e 3 processos de background. Os processos de background seriam o verde, o vermelho e o cinza. Então, em geral, o que fazemos é processos de background que têm uma contribuição significante na nossa região de sinal, na nossa distribuição de busca. Nós, então, utilizamos de alguma forma dados para descrever eles de uma maneira mais precisa. Nós, em geral, não dependemos somente da simulação, não confiamos somente na simulação para isso. Como sabemos, a simulação é uma aproximação da realidade. Então, temos diferentes estratégias, dependendo do grau de confiança e de controle que nós vamos fazer da simulação. No caso aqui da análise, nós vamos, então, utilizar a simulação para fazer a previsão do shape das distribuições. E, no caso, nós vamos utilizar regiões de controle, no qual nós vamos utilizar os dados na região de controle para fazer a estimativa, então, da normalização, da correção da normalização dos nossos estimativas produzidas pela simulação, ou seja, dos nossos templates. E essa normalização ela é simplesmente obtida através da estimativa dos parâmetros de intensidade. Então, em geral, nós associamos parâmetros de intensidade ao sinal, que é tipicamente utilizado, o parâmetro de intensidade para o sinal, e para os processos dominantes. Tipo, se temos algum processo físico que não tem um impacto relevante na região de sinal, por exemplo, esse cinza aqui, ele ainda tem certa contribuição aqui, mas ele seria um candidato um processo no qual nós utilizaríamos somente a simulação para fazer a estimativa de sua contribuição na região de sinal. Mas os processos dominantes, o vermelho e o verde, por exemplo, eles com certeza ah, teria que ter, teria que ser obtidos de uma estimativa utilizando dados. E no nosso caso, nós podemos fazer isso utilizando regiões de controle para obter uma estimativa da normalização desses processos pelos dados. Então, esse é o caso geral dos nossos ah, que temos nos experimentos de contágio. Então, como falei, nesse caso, vamos considerar que nós temos P-processos, no qual o sinal está incluído. Os parâmetros de intensidade são chamados de MUP. A estimativa de cada processo em cada bin é chamada de NU e P. E nós temos os parâmetros teóricos, que dependem são específicos para cada processo, que são representados por θP. Na nossa análise, em geral, eu vou levar θP aqui para manter a função de uma maneira mais geral possível, mas nessa análise aqui nós não vamos trabalhar, não vamos tentar estimar nenhum parâmetro dependente do modelo, até porque nos arquivos root que nós temos para analisar nem tem essa informação. Então, os parâmetros em geral que nós vamos tentar obter são os parâmetros de intensidade dos processos. Ok, então, como foi dito, então, considerando que em cada bin o número observado de eventos em cada bin é distribuído por uma distribuição de Poisson. Então, a nossa likelihood ela é construída da maneira descrita aqui abaixo, né, pelo produtório de todos os bins, da distribuição, da previsão, né, de Poisson daquele bin.
Então, fixando então o valor observado, o valor de NI, para o valor observado naquele bin. Então, isso aqui é o valor observado. Então, isso é um valor fixado, utilizando a nossa observação, que é basicamente esses valores, essas cruzes pretas aqui na nossa distribuição. Então, fixando esses valores que nós observamos, então, nós temos uma distribuição de probabilidade que vai depender somente do parâmetro de intensidade, dos parâmetros de intensidade e dos parâmetros dependentes do modelo θ. Aqui à direita tem a forma explícita da distribuição de Poisson. Mas, em geral, para manter a notação não muito pesada, eu vou utilizar essa forma à esquerda aqui para denotar que temos uma distribuição seguindo a distribuição de Poisson. Então, nesse slide aqui, eu falo sobre casos que tipicamente aparecem nas nossas análises, que estão relacionados, então, à adição de informação obtida de observações em amostras independentes. Então, então, essa informação que nós obtemos de medições em amostras independentes entram na nossa função de verossimilhança como parâmetros multiplicativos. Então, temos exemplos como diferentes canais de busca, regiões de controle e medições de parâmetros experimentais do detector. Então, aqui tem exemplos associados aos dois primeiros casos. Então, temos o exemplo, por exemplo, no qual temos uma análise no qual nós vamos estudar diferentes canais de decaimento. Por exemplo, nós vamos estudar o processo do Higgs, decaindo em dois bósons Z, e, e esses dois bósons decaindo em quatro leptos, no qual nós vamos estudar nós vamos estudar três canais específicos, que seriam esses, que seria o decaimento em 4 elétrons, ou em 4 muons, ou em 2 elétrons e 2 muons. Então, tendo isso, nós vamos ter observações experimentais de três distribuições diferentes em três regiões no espaço de observáveis. E para cada uma dessas distribuições, então, é associado um termo multiplicativo na nossa função de verossimilhança. Então, temos esse termo multiplicativo então, cada um dos termos então vai depender dos dados observados, né, nessas regiões específicas. Então, o primeiro termo depende das nossas observações na região com 4 elétrons, o segundo na região com 4 muons, e o terceiro na região com 2 elétrons, 2 muons. E todos eles dependem, então, dos nossos parâmetros mu e θ. Então, a ideia é que quanto mais termos multiplicativos adicionamos aqui, associados a mais observações experimentais, a mais dados, nós vamos ser capazes de ter melhores predições para os nossos modelos, para os nossos parâmetros de interesse. Então, essa é a ideia. Então, quanto mais canais pudermos adicionar, melhor serão os nossos resultados experimentais. No caso abaixo, então, temos outro caso no qual nós definimos então regiões de controle, que são regiões diferentes no espaço de observáveis, ou seja, nós temos medições independentes, então observações independentes, e que eu vou utilizar aqui então um exemplo da nossa análise de dados abertos, no qual nós definimos regiões de controle padrão IAM, TT barra e WJET, que vão prover informações sobre a sobre a normalização desses processos, né? Então, como foi descrito, definimos regiões no qual esses processos são dominantes. Então, para cada região de controle, nós temos um conjunto independente de observações experimentais, e eles vão entrar, então, na nossa função de verossimilhança da análise como fatores multiplicativos. Então, algo que nós obteríamos naturalmente da nossa região de sinal. Então, tem esse primeiro, então, a primeira parte, primeira contribuição aqui é a função likelihood para os dados obtidos na nossa região de sinal. E a segunda contribuição, então, é associada aos dados obtidos da região de controle de Drell-Yan, a terceira, a região de controle de θ-barra, e a quarta, a região de controle de WJETs. E com isso, então, nós definimos a função de probabilidade do nosso
função de verossimilhança da nossa análise, pelo menos a, a forma dela nesse estágio, que vai ser então o produto de todas as regiões, né, da, da likelihood de cada região específica, associados a observáveis de cada região específica da análise. Então, a ideia, então, aqui que a nossa função de verossimilhança, ela vai ficando mais complexa à medida que nós adicionamos ah, outros fatores que contribuiriam, fatores que vêm de conhecimentos que nós temos de aspectos da nossa análise. Então, nós estamos aqui agora com essa forma, mas nos próximos slides essa função de verossimilhança vai mudar, vai ficando mais complexa de acordo com as informações que nós vamos introduzindo dos diferentes aspectos da construção da nossa análise. Agora eu começo a falar sobre a incorporação de incertezas sistemáticas na nossa função de verossimilhança. Como foi discutido na aula passada, então temos um conjunto de certezas sistemáticas decorrentes de diferentes fontes, ou podem ser fontes teóricas ou fontes de calibrações experimentais, etc. Então aqui nós dizemos então que temos K parâmetros incômodos, cada um desses parâmetros vai ser associado a uma fonte de certeza sistemática. Ah, Então, os parâmetros que vão ser associados vão ser os parâmetros alfa, né? Um para cada fonte de certeza sistemática. E então, nós adicionamos então ao impacto, digamos, o impacto das incertezas sistemáticas nos resultados das distribuições, ou seja, no valor esperado das distribuições, nós introduzimos ele modulado por um fator multiplicativo na função de verossimilhança, e no qual esse fator multiplicativo tem a forma funcional ρ, para dependente do parâmetro incômodo alfa, K. Ah, Tipicamente, para a maioria das variáveis, tipicamente é usado a função gaussiana, ainda mais quando são variáveis que têm impacto na forma das distribuições. Então, nessa implementação que eu fiz aqui, eu utilizei só funções gaussianas para os dois, as duas incertezas sistemáticas que vão ser consideradas nesse fit. São as incertezas de PyLab e a incerteza de Jess. Então, fazendo isso, ah, então temos um novo termo multiplicativo aqui fazendo parte da nossa função de verossimilhança. Termo multiplicativo sendo introduzido como uma gaussiana, que é uma gaussiana centrada em zero e com desvio padrão igual a 1. Então, a ideia é que o máximo, né, desse fator vai ter em zero, ou seja, o máximo dele é no ponto em que a incerteza não tem nenhum impacto no resultado, então seria o ponto atribuído ao valor nominal da nossa predição do template. Ah, então, ou seja, isso é feito porque o valor nominal é a nossa melhor predição daquela estimativa, e à medida que vamos nos afastando do valor nominal, então o valor da distribuição do parâmetro ele vai diminuindo. Então isso reflete isso reflete então o nosso grau de conhecimento no valor dessa incerteza, no qual nós esperamos que seja em torno do valor nominal que nós estipulamos. Então, então é isso. Aí, essas variações são implementadas na estimativa do valor esperado em cada bin das distribuições de cada região. Então,
ela é aplicada por uma soma de valores, de deltas, ao valor esperado no BIM. E esses deltas dependem do fator alfa, do parâmetro incômodo alfa, K. Então, nós vamos ter esses deltas, que são as variações para cada BIM, da distribuição de cada região associado a cada processo e para cada fonte de incerteza sistemática. Ah, e essas variações são obtidas com os templates que eu comentei na aula passada. Então, nós tínhamos templates associados a variações up e down, e aqueles templates, então, eram distribuições, e então nós tínhamos para cada BIM uma variação ah, up e uma variação down para cada BIM de cada processo, para cada processo e para cada fonte de incerteza sistemática. Então, esses são exatamente aqueles templates que são usados para obter esse valor desse delta aqui na equação, que varia o valor estimado nos templates. Então, a forma funcional desse delta aqui, ah, ela, ela depende, ela é algo que os experimentalistas vão definir qual é a forma mais adequada. Eu utilizei a implementação ah, feita no pacote Combine do CMS. Então, essa forma funcional aqui embaixo, se vocês clicarem nela, tem um link, ele vai dar para a implementação que é feita no pacote Combine. Então, eu utilizei a mesma forma funcional dessa variação aqui, que basicamente quando os valores de alfa são menores que um ou menor que um, nós temos um comportamento linear, né, com respeito ao parâmetro alfa da variação, e temos uma região de transição entre os valores -1 e 1, definida de modo a termos uma transição contínua entre as regiões. Então, se vocês clicarem no link aqui, vocês vão ver que essa é a mesma definição utilizada no pacote Combine. Ok, então, isso aqui é como nós introduzimos então, as incertezas sistemáticas na função de verossimilhança. E agora introduzimos também termos para lidar com as incertezas estatísticas das simulações. Então, nós estimamos o valor esperado de eventos em cada BIM, utilizando templates que, no nosso caso, são produzidos de simulações, e essas simulações têm um número limitado de eventos efetivamente simulados. E devido a isso, então, temos uma incerteza associada às estimativas de template, incerteza estatística. Então, para lidar com essas incertezas e introduzir o efeito delas na função de verossimilhança, em geral é utilizado a abordagem de Balow-Biston. ah, e o Combine, o pacote Combine, ele tem uma implementação utilizando essa abordagem. Ele tem uma implementação ah, um pouco mais trabalhosa, no qual ele tenta associar um parâmetro por BIM, utilizando um critério que leva em conta a incerteza do BIM, e, e, no, e nos BIMs que não satisfazem o critério, então, as incertezas, os parâmetros são atribuídos a cada processo em cada BIM, a todos os processos separadamente no BIM. Esse procedimento é feito para diminuir o número de parâmetros, para não ter um parâmetro para cada processo, para cada BIM. Entretanto, a implementação utilizada no código, no momento, no código que vocês vão utilizar nessa análise aqui, ela tem a implementação de um processo por BIM. Então, enfim, eu pretendo mudar isso no futuro, fazer a implementação mais próxima do Combine, mas no momento essa implementação está aqui. Então, a implementação é feita da seguinte forma. Então, para cada estimativa de Poisson em cada BIM, né? Nós, então, temos, adicionamos, então, outros termos de Poisson para a estimativa oriunda de cada processo naquele BIM daquela região. E aí o valor estimado desse processo, então, vai ser um valor multiplicado por o fator gama. Então, o valor estimado
do processo ah, nesse bin numa região específica, então vai ser estimado para o fator gama. Então, e essa contribuição, então, aqui vai ser inserida na função de verossimilhança, então, por um termo de Poisson também, que vai restringir, então, o valor desse valor esperado em torno ah, do valor esperado nominal. Então, nós podemos ter variações em torno desse valor, dependendo de variações do parâmetro alfa, do parâmetro gama, desculpe. Então, e esse parâmetro gama entra no valor esperado do evento, então, como um fator de multiplicação, então, no valor, ah, na contribuição, então, de cada template, na hora de calcularmos o valor esperado ah, de eventos naquele bin específico, naquele bin de uma região específica. Então, é assim que levamos em conta, então, a incerteza estatística das simulações. Então, com isso, então, temos a forma, isso aqui é a forma final da nossa função de verossimilhança. Então, é essa forma final que vai ser usada, então, para fazer os ajustes, então, obter o ponto de máximo e obter o valor dos parâmetros associados ao valor de máximo da nossa função de verossimilhança. Nesse slide agora começa a falar sobre os intervalos de confiança. Ah, o, o trabalho na questão de definir intervalos de confiança começa com o uso do teorema de Wilks, no qual prediz que para grandes amostras e sob condições padrões de regularidade, essa quantidade menos 2 logaritmo neperiano de um lambda, ah, no- dessa grandeza lambda, é assintoticamente distribuída como uma distribuição de chi-square para d grau de liberdade, onde d é igual à dimensão de θ, ou seja, o número de parâmetros no qual nós estamos definindo um intervalo de confiança. Essa grandeza lambda era definida em termos da nossa função de verossimilhança. Então, era definida como o valor da função de verossimilhança para um valor de θ, dividido pelo valor máximo da função de verossimilhança, o valor do máximo global da função de verossimilhança, onde o θ chapéu ele representa exatamente o valor de θ no qual a função de verossimilhança tem o seu máximo global. Então, é assim que é definida esse lambda, e é utilizando, então, essa propriedade, então, para fazer a estimativa dos intervalos de confiança, na qual é feita da seguinte maneira. Então, temos, então, um valor dessa quantidade, menos 2 vezes o logaritmo neperiano do lambda. Então, para sabermos quais os valores de θ que estão dentro de um intervalo de confiança associado a um nível de significância A, os valores nos quais, então, essa quantidade é menor ou igual ao valor de chi-square quadrado para d grau de liberdades associado a esse nível de confiança. Aqui eu estou usando o parâmetro A para nível de confiança. Em geral, isso é tipicamente usado o parâmetro alfa, mas como eu já usei o parâmetro alfa para os parâmetros incômodos, então eu decidi usar um parâmetro diferente aqui para não confundir vocês. Ah, então, essa é a relação então, que é utilizada então, para a definição desse intervalo de confiança, onde esse valor, né, que é o valor da função de chi-square, ah, associado a um número de grau de liberdade D em intervalo de confiança 1 menos A, ela então isso aqui é o quantil, né? É o 1 menos A quantil da distribuição de chi-square para D graus de liberdade. Então para utilizar isso, então fazermos esse estudo, então, aí eu fiz uma implementação da função de verossimilhança no pacote iminui, iminui, que é uma implementação em Python do pacote Minui, que é um pacote utilizado pelo root, então, para trabalhar
com as funções de verossimilhança e fazer o, implementar o método de máxima verossimilhança, fazer os ajustes dos parâmetros. Então, pelo fato dessa quantidade aqui acima, ou seja, -2 o logaritmo newtoniano do lambda ser utilizado, então, para fazer esses estudos do intervalo de confiança, ah, o pacote Iminui tem uma implementação fácil, então, das funções de verossimilhança nesse formato, então, que são distribuídas assintoticamente como chi-square, então, ah, no limite de grandes amostras. Então, é muito fácil, então, é muito fácil implementar a função de verossimilhança, então, nesse formato aqui, no formato de -2 ln vezes a função de verossimilhança. Então, temos essas implementações lá para Poisson e distribuições gaussianas. Então, eu fiz a transformação abaixo, então, da nossa função de verossimilhança, para que fique na forma aqui, então, que é tipicamente implementada no pacote. Então, temos agora, como estou trabalhando com o logaritmo, temos basicamente a soma de vários termos que são implementados. Ah, Na presença de parâmetros incômodos também, o que foi dito no slide anterior continua valendo. Então, continuamos podendo definir essa quantidade lambda para ser utilizada no critério da definição do intervalo de confiança. Só que agora, na presença de parâmetros incômodos, ela é definida dessa maneira aqui, onde o valor em cima, então, ele é a função de likelihood para um valor específico de θ, para o valor específico de θ, onde o alfa, ah, chapéu, ele é o valor do parâmetro alfa, no qual maximiza o valor da função de verossimilhança para esse valor específico de θ. Então, não é o máximo global, mas é o máximo da função de verossimilhança para esse valor específico de θ. Enquanto aqui embaixo, novamente, ele é dividido pelo máximo global da função de verossimilhança, onde o θ chapéu e o alfa chapéu, eles são exatamente os parâmetros nos quais a função de verossimilhança assume seu valor de máximo global. Então, aqui embaixo tem esse método é chamado de perfil de verossimilhança. Ah, Aqui embaixo tem um exemplo no qual nós temos dois parâmetros e nós estamos interessados, então, só em obter a estimativa do parâmetro θ1. Então, o parâmetro θ2 ele vai ser tratado como um parâmetro incômodo. Então, nós utilizamos o método profile então, para fazer a estimativa obter a distribuição de -2 logaritmo do, do lambda. Então, para esse valor de delta i. Para fazer isso, então nós avaliamos então a função no numerador, né, do lambda. Nós avaliamos ela então a função logaritmo para os valores para os valores de θ, no qual o valor de alfa maximiza a função de a verossimilhança para aquele valor específico de θ, que seria representado por essa linha tracejada azul aqui. Então, em cada ponto dessa linha tracejada, associado a um θ1 específico, o θ2 escolhido é o valor no qual essa função de verossimilhança é máxima para esse valor fixo de θ1. Então, basicamente, se a gente pegar aqui essa linha vertical para diferentes valores de θ2, para um valor específico de θ1, então esse valor aqui da linha azul é o valor que maximiza a função de verossimilhança. Então, é assim que é construído a, o, a nossa distribuição de lambda para fazer as estimativas dos intervalos de confiança posteriormente. Então, as estimativas então desses intervalos de confiança, nós vamos utilizar o pacote Minus, que exatamente executa essa relação para fazer essa estimativa. Pacote Minus
a rotina minus do pacote iMinui. Então isso vai ser feito. Aqui tem um exemplo, então, de como, um exemplo prático de como fazemos essa relação. Então, aqui temos um caso em que vamos computar um intervalo de confiança de 68% para dois parâmetros do modelo. Então, estamos considerando dois parâmetros agora. Então, a pergunta é qual é o valor de Chi-square quadrado para e associado a um determinado número de graus de liberdade e nível de significância. Então, para isso, temos a tabela aqui à direita. Então, nós temos valores associados a três níveis de significância. Então, na primeira linha, temos valores associados ao nível de significância de 68%. Então, temos três colunas associadas a números diferentes de grau de liberdade, que é igual ao número de parâmetros no qual nós estamos estimando a, o nível de confiança, o intervalo de confiança. Então, como nós estamos estimando para dois parâmetros de modelo, então o valor que nós otimizamos é esse aqui, associado a 68% e dois parâmetros, que é 2,296. Então, a nossa a quantidade aqui, menos 2 logaritmo neperiano de lambda, tem que ser, então, estão dentro do intervalo de confiança, de 68%, os valores de θ1 e θ2, no qual essa quantidade aqui é menor ou igual a 2,296. Então, essa é a relação que a rotina Minus utiliza, então, para obter os intervalos de confiança. A partir de agora, eu começo a falar sobre os resultados que nós obtemos quando nós utilizamos a configuração da função de verossimilhança explicada nos slides anteriores. Como foi dito, essa análise é a análise de estratégia de análise e essa aula é uma aula de estratégia de análise e análise estatística. Então, a parte de estratégia de análise está associada ao fato de que para qualquer estimativa utilizando a função de verossimilhança, eu tenho que fazer uma configuração das regiões e das distribuições que serão utilizadas em cada região para fazermos a extração fazer a inferência dos nossos parâmetros. Então, ah, tipicamente no decorrer de uma análise, nós passamos uma boa parte do tempo fazendo, então, o estudo para definir regiões de controle utilizadas para fazer uma estimativa segura dos nossos processos, das contribuições de processos de background da nossa região de sinal. Então, tipicamente produzimos regiões de controle para processos que tenham grande contribuição na região de sinal. No caso dessa análise, fizemos isso para os três processos que nós temos as simulações associados, uh, processos de W-jatos, TT barra e DREL-IAM. Então, ah, então, no decorrer da análise, a gente pode fazer alguns estudos utilizando só regiões de controle de modo a verificar que os resultados obtidos por ela e verificar se está tudo ocorrendo bem utilizando só as regiões de controle. Nas regiões de controle, nós podemos utilizar certas distribuições ah, de variáveis. No caso, sempre devemos escolher variáveis bem simuladas. Nesse caso aqui, eu estou utilizando como estamos interessados só em corrigir a normalização estimado pelos templates. Então, eu estou utilizando aqui só um bin em cada região, ou seja, só o número total de eventos em cada região. Mas poderia ser feito com distribuições, ou seja, podemos fazer essa configuração utilizando distribuições de alguma variável dentro das regiões de controle. Eu vou utilizando um bin aqui, porque já que estamos interessados na normalização e por ser mais rápido também na hora de rodar o pacote que faz o ajuste. Então, ok, então essa é a nossa configuração da região de controle.
nós vemos que a região de TT bar, o processo de TT bar, que é o dominante aqui, ele tem um acordo muito bom com os dados. Então, temos quase um acordo perfeito, a normalização dessa região. Entretanto, na de W-jatos e de Drell-Yan, nós temos na região de W-jatos a simulação subestimando os dados e em Drell-Yan a simulação superestimando os dados. Então, o que a gente espera é que os parâmetros de impacto associados a Drell-Yan, parâmetros de impacto associados a Drell-Yan, dê um valor menor que 1, de modo a reduzir a contribuição de Drell-Yan, e o parâmetro de impacto associado ao W-jatos resulte em um valor maior do que 1, de modo a aumentar a contribuição de W-jatos. E assim vamos ter um acordo melhor entre os dados do Monte Carlo. Vamos ver se é isso que nós obtemos. Então, nós rodamos então o nosso método da máxima verossimilhança e nós obtemos então o seguinte resultado, ah, que é dado como saída no pacote iMinute. iMinute. Ah, ok, então temos aqui uma tabela que tem um resultado para os diferentes parâmetros que nós configuramos na função de verossimilhança. No nosso caso, estamos utilizando só funções, regiões de controle com o bin, então aqui nós temos os parâmetros só relativos apenas aos parâmetros de impacto e aos dois parâmetros incômodos associados à incerteza sistemática do GES e de PyLab. O parâmetro de impacto do sinal, né, do processo de Higgs, ele foi fixado para 1. Então tá escrito aqui, especificado na última coluna que ele foi fixado. Isso foi feito porque nós não temos uma contribuição significante de eventos de sinal na região de controle e temos também só 3 bins das regiões de controle. Então, não teríamos bom resultado tentando estimar 4 parâmetros de impacto desses 3 bins, ainda mais com o sinal não tendo contribuição ah, né, significante nessas regiões. E também, como estamos só trabalhando com regiões de controle, então estamos interessados só em saber como estão tá nossas predições do modelo padrão. Não estamos interessados no sinal agora, que seria o nosso modelo, o nosso processo além do modelo padrão. Ok, então, nesse caso aqui nós fixamos o valor do parâmetro de impacto, então ele não é ajustado, ele é fixado para o valor 1. E esses são os resultados que nós obtemos para os valores dos parâmetros de impacto. O valor associado ao TT barra ele está bem próximo de 1, inclusive, considerando a incerteza, o valor de 1 tá dentro da incerteza. E o valor do parâmetro de impacto de Drell-Yan, ele é menor que 1, então, como foi esperado, ele vai reduzir a contribuição de Drell-Yan. E o de W-jatos, ele está aumentando a contribuição de W-jatos. Então, depois da coluna dos valores, temos colunas associadas a incertezas sistemáticas. Então, temos dois métodos que podem ser utilizados nesse pacote. O primeiro é chamado de Hess, que usa a estimativa da matriz de covariância dos parâmetros do modelo para fazer esse cálculo. Não vou entrar em detalhes sobre ele. E temos o método Minus, que funciona da maneira que foi exposta nos slides anteriores. Então, eles produzem, no nosso caso, incertezas inferiores e superiores. E nessas duas colunas, então, o R menos é a incerteza inferior e o R mais é o valor da incerteza superior estimado por esse método. E aqui temos as duas colunas, então, dos limites. Nós podemos limitar os valores dos nossos parâmetros dentro de certos limites. Por exemplo, nós estamos limitando aqui os valores dos parâmetros de impacto entre 0 e 10. 0 porque nós não esperamos valores para esses parâmetros negativos, né? E 10 porque nós não esperamos que as predições da simulação estejam tão ruins assim que necessite de uma correção de parâmetro de impacto do valor de 10 para ter um bom acordo com os dados. Então, é esperado que esse parâmetro de impacto fique em torno de 1. Ok, então, com esses
resultados, então eu introduzi os valores dos parâmetros de impacto ah, na, eu multipliquei pelos templates associados a cada processo, e com isso nós temos o resultado agora da região de controle depois do ajuste. O que eu chamo de depois do ajuste é simplesmente incluir os valores dos parâmetros de impacto agora ajustados, multiplicando os templates, a predição dos templates. E com isso nós obtemos esse acordo aqui, que estamos vendo que temos um excelente acordo agora entre os dados de Monte Carlo. E esse é exatamente o trabalho do ajuste, né? Modificar então a nossa predição dos nossos processos, nossa simulação, para que melhore então a nossa estimativa dos dados na nossa análise. Então, podemos ver aqui que tá ocorrendo tudo bem então com o nosso processo de ajuste. Nesse slide aqui eu mostro então o perfil de verossimilhança para cada um dos parâmetros de impacto. Então, como foi descrito no início da análise, no início dessa apresentação, dessa aula, então temos essa quantidade aqui, que é menos 2 valores no neperiano do lambda, e a partir dela, então, podemos estimar nosso intervalo de confiança, considerando valores da função likelihood, desse parâmetro, do, do valor, desse valor aqui, de 2, menos 2 ln de lambda, menores que um determinado limiar, né? Que esse valor aqui é obtido com a nossa função de verossimilhança. Ok, e no caso de nós estarmos interessados em obter um intervalo de confiança para apenas um parâmetro e considerando o nível de confiança de 68%, então o threshold que nós aplicamos é no valor de 1. Então, por isso que em todos os plots aqui temos uma linha horizontal tracejada no valor de 1. Então, é o cruzamento dela com o nosso perfil de verossimilhança, que é a linha verde, né? Que mostra o comportamento dessa grandeza aqui à esquerda. Então, é o cruzamento dessas duas linhas, então, que estima então o nosso intervalo de confiança. Então, só os valores do parâmetro de impacto, nesse caso aqui, do TT barra, que estão dentro desse intervalo, então, eles estão associados então, a esse nível de confiança de 68%. Então, para ajudar também a observar exatamente o ponto desses limites, então, é utilizado então, aqui uma linha vertical cinza, em cima do ponto de mínimo dessa quantidade, que é equivalente ao ponto de máximo da nossa função de verossimilhança. Então, com o valor estimado então, desse parâmetro e os nossos limites de confiança de 68% obtidos do nosso resultado mostrado na tabela. Então, tu vê que eles são compatíveis com o que nós esperamos do comportamento do método, né? Que eles estejam associados exatamente ao ponto em que essa quantidade, então, corta a linha horizontal com o valor de 1, né? Associado ao valor de 1. E isso é feito, então, para todos os valores dos outros parâmetros de impacto. Então, com isso, nós temos, então, uma visão direta aqui dos valores inferidos para cada parâmetro de impacto, com as suas correspondentes incertezas associadas a ele. Nesse slide aqui, eu mostro o intervalo de confiança no caso de considerarmos dois parâmetros ao mesmo tempo. No caso aqui, dois parâmetros de combinações diferentes dos parâmetros de impacto. Então, nós temos 3 parâmetros de impacto, então conseguimos fazer 3 combinações desses parâmetros de impacto aqui para mostrar 3, então, plots bidimensionais, mostrando os intervalos de confiança associados a esses parâmetros. Então, podemos ver aqui esse plot bonito aqui, mostrando as duas regiões, né, demarcadas para níveis de confiança diferentes. A linha azul escuro, ela
ela estipula a região com nível de confiança de 68%, e a azul claro estipula o nível de confiança de 95%. E temos aqui o ponto central, que mostra o valor ah, inferido para esses dois parâmetros de impacto. Então, isso é feito para as três combinações de parâmetros de impacto. E vai ser interessante esses resultados aqui, porque vamos comparar ele mais para frente, quando nós introduzimos a região de sinal também na nossa análise. O que vai começar a ser discutido agora. Então, nesse slide, eu introduzo um novo setup. Agora nós estamos, digamos assim, na parte final da análise. Então, temos uma região de sinal estabelecida. E, e agora nós queremos fazer um ajuste da nossa região de sinal em conjunto com a nossa região com as nossas regiões de controle. Entretanto, tem um problema. Foi mostrado na região de controle de WJAX na última aula, que não tinha um bom acordo entre a simulação e os dados. Só daquilo ali, então, numa análise normal, então nós não seguiríamos em frente. Então, nós teríamos que fazer novos estudos, olhar qual era o problema daquela região e ter uns estudos para ter um controle melhor da região e obter ah, um acordo melhor entre os dados em Monte Carlo naquela região. Então, nós imaginávamos, ah, devido àquele resultado, que poderíamos ter problemas na região de sinal, em algum tipo de desacordo entre os dados em Monte Carlo. E, bam, ah, como previsto, temos um péssimo acordo entre os dados em Monte Carlo na região de sinal. Então, eu coloquei como previsto aqui, mas, na verdade, eu previ um desacordo, mas não tão grande. Então, na verdade, esse resultado está surpreendentemente ruim aqui. Ah, enfim, ah, numa análise real, não chegaríamos nem até esse momento. Então, numa análise real, nós teríamos que fazer estudos bem mais, digamos, mais cuidadosos da nossa definição da região de controle e para garantir que nós não tivéssemos esse tipo de problema. Aqui, no nosso caso, nós sabemos que essa discrepância entre os dados em Monte Carlo não é o nosso sinal, não é decorrente do nosso sinal. Nosso sinal é o modelo, o processo de Higgs, no qual a seção de choque que nós utilizamos está bem próxima da seção de choque já estimada. Então, não é esperado que nós tenhamos uma seção de choque associada a esse método, a esse, a esse processo 10 vezes mais de 10 vezes maior do que a que nós utilizamos. Então, isso aqui é simplesmente decorrente de uma modelagem ruim da simulação, provavelmente provinda do processo de maior contribuição na região de sinal, que é o processo de W-jatos. Enfim, espero que vocês tenham um pouco de compreensão comigo, porque esses dados eles têm praticamente nenhuma correção, se tiver alguma. Então eu fiz o melhor que eu pude para aplicando o corte lá para obter uma região no qual o acordo entre os dados de Monte Carlo fosse razoavelmente bom, mas claramente eu não tive sucesso nisso. Enfim, eu dei todas as ferramentas ao longo do curso para que vocês possam fazer isso por si mesmos. Então, vocês podem trabalhar e tentar fazer algum tipo de estudo parecido com o meu para obter uma região com bom acordo entre os dados de Monte Carlo. Poderia até ser feito podemos aplicar correções, né? Forçarmos correções na simulação para que descreva melhor os dados. Como isso aqui tem só fins didáticos, nós não temos muito compromisso com os dados, se nós vamos utilizar dados independentes para essas correções. Então, a ideia aqui, no caso, se nós só queremos obter um bom acordo entre os dados das simulações, nós podemos propor correções aqui para fazer isso, de modo que no nosso resultado da análise final, nós tenhamos um acordo melhor entre essas distribuições. Ah, ok, mas enfim, isso é o que nós temos, isso é o que eu obtive, e talvez no futuro eu tenha mais tempo e faça um estudo melhor para obter uma região que tenha um melhor acordo, mas enfim, no momento é o que nós temos. Então agora nós vamos. ah, isso vai servir, isso, isso serve didaticamente como um bom
um bom exemplo do que nós vamos obter quando nós tivermos um acordo péssimo assim em uma das nossas regiões. Isso tem implicações nos nossos resultados. Ok, esse aqui é o nosso resultado. Esses são os valores ajustados para os parâmetros da nossa configuração da função de verossimilhança. Ah, no caso que nós estamos considerando a região de sinal com regiões de controle. Nós temos muito mais parâmetros nesse caso, porque nós adicionamos a região de sinal, que tem uma distribuição de 5 bins. Nesse caso, são introduzidos um parâmetro para cada processo, para cada bin na região de sinal. Então, além dos parâmetros ah, os parâmetros de normalização dos processos, nós temos também, acho que foi o parâmetro de impacto, a denominação que eu dei. Temos também os parâmetros associados à incerteza estatística da simulação. Então, temos grupos de 5 parâmetros para cada processo, referentes a cada bin das distribuições na região de sinal. Ah, Enfim, como foi dito, esses parâmetros dependem da incerteza estatística nas estimativas, né, da simulação desses bins. Então, como nós temos, por exemplo, no nosso sinal, uma incerteza estatística relativamente maior, como já foi comentado, temos uma amostra de sinal que depois dos cortes tinha uma incerteza estatística considerável. Então, ele é mais suscetível a flutuações no valor estimado pelo template. E aqui, basicamente, o que foi feito na hora do ajuste foi modificar a forma do template de modo a que produzisse uma forma de distribuição que fosse mais parecida com o que seria necessário para fazer com que a simulação ficasse compatível com os dados. Outra coisa que foi feita é que, além de fazer esse ajuste, foi a, o valor do parâmetro de impacto associado à simulação foi de praticamente 10, ou seja, só parou em 10 porque eu coloquei o limite do parâmetro em 10. Então, o que o ajuste tentou fazer foi pegar a nossa amostra de sinal e fazer com que ela fosse responsável pela diferença entre os dados em Monte Carlo. Então, basicamente, estava aumentando a contribuição da nossa amostra de sinal para que, somando ela com a nossos templates de Monte Carlo, nós tivéssemos uma distribuição próxima dos dados. Entretanto, nós sabemos que não é o nosso sinal que fisicamente era o responsável pelaquela discrepância. Mas, enfim, então, devido àquele resultado ruim, então o ajuste tentou fazer isso e fez essa estimativa para o valor então, do parâmetro de impacto para o nosso processo de Higgs de 10. E aqui embaixo, então, nós temos agora os nossos parâmetros incômodos associados às duas sistemáticas que nós implementamos, o GES e o PyLab. O PyLab está tudo ok aqui. O GES ele tem um valor bem distante do valor nominal, de 1,3, com uma incerteza de 0,4. Então, ah, também provavelmente por causa desse desacordo entre os dados e Monte Carlo, estão forçando um acordo melhor entre a simulação e os dados. Foi modificado, então, bem fortemente o valor do nosso parâmetro de incômodo. O que já seria uma outra coisa, então, que seria que seria questionada na hora da análise, né? Essa variação grande desse valor, uma vez que não é esperado isso, uma vez que é esperado que nós tenhamos uma estimativa boa desse parâmetro de impacto no estudo que foi feito, desse parâmetro incômodo no estudo que foi feito independentemente, de maneira independente. Entretanto, aqui lembramos que nós simplesmente aplicamos correções obtidas para 2017, ou seja, essas correções aqui não tem nenhum, ah, ela não tem nenhum compromisso com, com a nossa análise. Então, se nós observarmos coisas estranhas com relação ao GES, então pode ser decorrente disso e também está associado ao desacordo que nós obtivemos. Ok, então, tendo esse resultado, agora esse é o nossa configuração que nós temos para nossa região de
sinal e região de controle depois do ajuste. Temos algumas variações aqui dos valores estimados dos, ah, dos templates. E, enfim, não parece bom, na verdade. Obviamente, por causa dessa discrepância aqui na região de sinal. Mas, enfim, como já esperávamos, não está nada bom isso. Aqui, então, na hora que nós mostramos os perfis de verossimilhança, nós agora adicionamos o perfil para o parâmetro de impacto do sinal, do Higgs. Então, vemos aqui que ele está forçando a barra para o parâmetro de impacto, estimando ele para o nosso valor maior, o máximo valor possível de 10. E, e nos outros gráficos nós temos os valores estimados para os outros parâmetros. Esse gráfico aqui é interessante, porque agora eu comparo a predição dos nossos intervalos de confiança bidimensionais, né, para os parâmetros de impacto dos background, entre o que nós obtivemos anteriormente, quando nós consideramos somente a região de controle, é o que está em vermelho, para o que nós obtemos agora, utilizando a região de sinal mais a região de controle, que é a estimativa em azul. Então, a ideia é que esses parâmetros de impacto para os processos de background, eles sejam, digamos assim, os valores deles sejam quase totalmente, digamos assim, estimados pela região de controle. Então, temos uma região de controle onde aquele processo ele é dominante. Então, aquela região de controle vai aplicar uma restrição na normalização daquele processo. Então, quando nós adicionarmos o sinal, não é esperado que esse valor modifique muito do que nós obtivemos no caso de só considerar as regiões de controle. No caso do processo de W-jatos, ele também é um processo dominante na nossa região de sinal. Então, nós poderíamos esperar uma variação maior no processo de W-jatos. Entretanto, para o processo de TT-barra e Drell-Yan, esperávamos uma variação bem pequena. Mas o que nós vemos aqui são variações consideráveis, tanto no valor do parâmetro, quanto no intervalo de confiança associado a ele. Eles ainda são compatíveis dentro do intervalo de 95%, né? Mas ainda assim são variações grandes que nós não esperávamos se tivesse tudo ok com nossa configuração. Mas, enfim, foi isso que nós obtivemos. E agora, por fim, temos os nossos intervalos de confiança bidimensionais, considerando combinações do nosso parâmetro de impacto do Higgs, né, do nosso processo de sinal, com os parâmetros de impacto dos backgrounds, né? Vemos aqui, então, intervalos aqui no qual o valor de Higgs está forçadamente igual a 10 aqui. Ou seja, é um resultado claramente ruim, e não físico, né, de acordo com o que nós esperávamos. Ok. ah, Enfim, não dá para fazer muito agora. Nós temos, então, essa região de sinal com essa simulação ruim da distribuição do score do Machine Learning, né? Entretanto, podemos obter resultados melhores, no qual, se nós considerarmos somente um bin na região de sinal, ou seja, como nós não estamos simulando bem a distribuição, então nós não vamos mostrar a distribuição em si, nós vamos considerar somente a normalização da quantidade de eventos na região de sinal. E com isso, então, nós vamos, com esse novo setup, no qual eu estou dando o nome de SR1bin, qual temos a região de sinal com um bin mais as regiões de controle, nós reobteremos nossos resultados para ver se nós encontramos resultados melhores e mais condizentes com o que esperávamos. Então, esses são os resultados para os parâmetros do nosso modelo, depois do nosso ajuste. Novamente, os parâmetros de gama desapareceram, porque nós não estamos considerando a distribuição na região de sinal, nós estamos considerando somente um bin. Ok, aqui então para o parâmetro de Higgs agora, temos uma estimativa de 0 para o parâmetro de impacto do Higgs, o que é um valor bem mais condizente com o
o que nós esperávamos, porque ele tem uma contribuição desprezível nessa configuração, porque uma vez que não temos distribuições, não temos bins o qual o processo de Higgs tem uma contribuição significante com relação à contribuição dos outros backgrounds. Temos somente um bin, onde que o processo de Higgs tem uma contribuição com duas ordens de grandeza menor do que a do que a do background. Então, ah, basicamente, os nossos dados vão ser descritos basicamente só pelo nosso background. Então, de acordo com isso, o nosso parâmetro de impacto associado ao processo de Higgs ah, foi atribuído o valor zero aí, bem próximo de zero. E temos valores agora de impacto associado aos outros processos. Depois nós vamos ver um estudo melhor sobre eles. E temos também os valores associados aos nossos parâmetros incômodos. O nosso comportamento do GES aqui tá melhor com relação ao anterior, né? Temos valores 0,5 e as incertezas estão próximas os desvios padrões estão próximos de 1, como era esperado, e temos um valor não tão distante então, do valor nominal, né? Zero. Então tá um valor relativamente aceitável, considerando ainda que estamos utilizando correções que não têm compromisso com os nossos dados verdadeiros. Ok. Depois então do ajuste, esse é o resultado que obtemos. É um resultado bom, uma vez que podemos ver aqui que todas as estimativas estão estão sendo cobertas pelas incertezas do nosso modelo. Então, temos um acordo bom entre os dados em Monte Carlo, utilizando esse setup. Ok. Com isso, então, nós temos agora os perfis de verossimilhança para os parâmetros de impacto do nosso modelo. Então, enfim, nós temos o background e aqui para o nosso sinal, que mudou totalmente, totalmente diferente do que nós obtivemos na configuração anterior, né? Agora, o valor do parâmetro de Higgs está sendo forçado para zero e temos um limite de confiança aqui, colocando um limite superior ao que seria o valor desse parâmetro de impacto. E aqui, então, temos uns gráficos bem interessantes, né? Que é os que comparam agora os parâmetros de impacto dos backgrounds, comparando, então, o que nós obtivemos quando consideramos somente a região de controle, com o que nós estamos obtendo agora, considerando a região de sinal, com um bin. Então, como foi discutido anteriormente, por exemplo, parecelas de TT barra e Brownians têm uma contribuição pequena na região de sinal. Então, basicamente, os valores estimados para a normalização desses processos vão ter um impacto bem grande da região de controle. Então, é esperado que, quando adicionarmos a região de sinal, essa estimativa não mudasse muito. Então, é exatamente o que nós estamos obtendo aqui, nesse primeiro gráfico, uma estimativa bem parecida. Já no caso em que consideramos o W-jatos, o W-jatos é um processo dominante na região de sinal. Então, a região de sinal também vai contribuir para o ajuste do melhor valor associado a esse processo. Então, no caso aqui, temos uma modificação maior com relação aos outros parâmetros de impacto. Entretanto, está bem mais compatível do que nós obtivemos no resultado anterior. Então, isso aqui de fato, um resultado aceitável e esperado de acordo com o nosso setup. Ah, a gente começa a ver aqui alguns picos aqui. Isso aqui, eu creio que está associado a algum tipo de imprecisão numérica na hora de calcular essas regiões. Imagino que esteja associado ao fato de nós estarmos utilizando somente um bin na nossa região de sinal. Ou seja, nós estamos estimando diferentes parâmetros utilizando somente 4 bins no total. Então, imagino que se utilizássemos regiões de controle e regiões de sinais com mais bins, nós evitaríamos esses tipos de flutuações aqui. Mas, para fazer isso, obviamente, nós precisamos de uma qualidade melhor da simulação. Então, enfim, é a nossa limitação no momento. Aqui, então,
São os intervalos de confiança bidimensionais e os parâmetros de impacto, quando comparamos os parâmetros de impacto do nosso processo de sinal com os dos processos de background. Então, podemos ver aqui contornos em torno do valor zero, né, nosso valor de Higgs, nosso parâmetro de impacto associado ao Higgs. E isso aqui era exatamente o que eu estava esperando como resultado. Então, seria um resultado no qual nós não temos, ah, nós não, nossa análise não tem a capacidade de fazer uma estimativa precisa do nosso valor de Higgs, nosso parâmetro de Higgs, simplesmente porque o nosso sinal tem uma estimativa bem baixa, né? Ele não tem uma significância muito grande em comparação com a, o número de eventos de background presentes na região de sinal. Então, esperávamos alguma coisa desse sentido aqui, de um limite superior, então, desse parâmetro de impacto. E que foi exatamente o obtido aqui nesse setup da análise, nessa configuração da análise. Entretanto, esse último gráfico aqui, aparentemente é uma versão mais dramática do que nós observamos no gráfico anterior, né? De algumas instabilidades aqui, provavelmente decorrente do número limitado de bins que nós utilizamos. Provavelmente, se nós aumentarmos o número de bins, nós podemos evitar esse tipo de resultados loucos, assim, devido a instabilidades numéricas. Ah, e isso é decorrente porque o processo de WJETS é o que tem maior impacto, né, no parâmetro de Higgs, porque é ele que tem maior impacto na região de sinal, onde que o processo de Higgs tem a sua maior contribuição também. Então, assim, chega ao final da parte teórica, no qual eu mostro, então, o que eu vou mostrar, vai ser realizado na parte prática, no qual essa é menor, é a mais simples parte prática de todas as aulas, porque ela consiste somente de um tópico, que vai ser mostrar os resultados, como obter os resultados apresentados nessa, nessa aula, nessa parte teórica. Simplesmente o porquê os eventos, né, a informação que nós precisamos para realizar esse ajuste já foi produzido com a configuração do Anafile da aula anterior, a mesma configuração que nós utilizamos para produzir as informações sistemáticas. Então, aqueles mesmos eventos, aqueles mesmos dados, serão utilizados, então, para fazer os estudos desses ajustes e reproduzimos os resultados da aula teórica. Então, vamos para a aula prática. Começamos agora, então, a parte prática referente à aula 6. Diferente das outras partes práticas, essa eu não vou falar sobre eu não começo ela falando do framework Happy Hero, simplesmente porque nós não precisamos produzir os datasets que serão utilizados nessa análise utilizando os códigos em Python, porque eles já foram produzidos na aula passada. Ah, então, a aula passada, como estávamos falando de informação sistemática, produzimos os datasets com as informações necessárias dentro dos arquivos JSON. E utilizando aqueles arquivos, então, podemos produzir a análise exposta nessa aula. Então, começamos aqui, então, no nosso notebook, onde começamos a análise em Python, utilizando os nossos pacotes aqui, as ferramentas do Happy Hero Lib e outros pacotes em Python. Então, a primeira coisa, temos que importar os pacotes. Segundo passo, bom, como de costume, é ler os arquivos, então, onde estão as informações que nós iremos utilizar. Eles estão salvos aqui nesse path, que é o mesmo path onde foi dos arquivos utilizados na aula passada. Então, depois disso, então, nós salvamos então, a informação desses arquivos aqui no nosso DS, né? Nosso dicionário, que para cada processo vai guardar as informações relativas aos histogramas. Então, novamente, aqui nós estamos utilizando o mode syst para fazer essa análise. Depois nós juntamos os datasets de maneira conveniente. Então, vou dar aqui essa parte.
Igualmente, como na aula passada, também temos a carregar a informação sistemática com informação sobre as fontes sistemáticas utilizadas na análise e a configuração dela. Então, nessa análise, estamos usando o valor central, que é sempre usado, a variação da escala de energia dos jatos, GES, e o PyLab. Tem a incerteza também associada à luminosidade integrada, mas ela por padrão, ela já está inclusa. Então, ela não aparece aqui. E ela é um pouco diferente das outras porque ela só afeta a normalização das distribuições. Ok, então, assim, também como na aula passada, temos a configuração aqui dos nossos processos de background, o nosso sinal, as regiões da análise. Nesse caso, o que tem novo aqui é o número de rate parameters, no caso aqui. Número de parâmetros que vão controlar a escala dos nossos templates, que eu chamei na aula passada de parâmetros de intensidade. Teve um momento que eu chamei de parâmetros de impacto, mas está errado, então a terminologia certa é parâmetros de intensidade. Ah, enfim, a lista de backgrounds aqui está definida como na aula passada. Estamos a tentar aqui nesse caso aqui, tem uma observação para colocar todos os backgrounds que têm uma região de controle associada a eles à esquerda, no sentido de que, no final das contas, a informação do sinal e a informação do background serão ó, colocadas dentro da mesma lista. Então, o primeiro processo vai ser o sinal, que vai ocupar a posição 0, e a posição 1, 2 e 3, então, são os outros backgrounds. Ah, então, quando definimos o número de parâmetros de intensidade, os parâmetros de intensidade são atribuídos então a backgrounds que tenham contribuição significativa na região de sinal. Então, nós produzimos uma região de controle para esse background e associamos também um parâmetro de intensidade que será ajustado com o uso dessa região de controle. Se tivéssemos mais processos além desses aqui, e processos com uma contribuição não tão significativa assim, esses processos teriam que ser colocados à direita, de modo que os primeiros processos seriam os processos identificados como os processos dominantes, aos quais os parâmetros de intensidade estariam associados a eles. Então, por isso que é importante, né, nesse setup aqui, colocar os processos à esquerda. Então, no caso, nós fizemos a configuração aqui de 4 parâmetros de intensidade. Então, o primeiro vai ser para o sinal e os outros 3 para os outros nossos 3 processos de background. Que no caso aqui eu tenho região de controle para todos eles. Então, aqui eu rodo essa célula para carregar as informações. E agora, então, tem o setup o que chamaria de um setup da análise, especificamente, né? É o setup que nós vamos fazer. E baseado nesse setup, será feito o nosso ajuste e obteremos os resultados dos parâmetros de interesse da nossa análise. Ok. Como foi exposto na parte prática, em uma grande parte da análise, nós vamos trabalhar configurando as regiões de controle da nossa análise. Então, nessa parte aqui, então, eu mostro como a gente produz os resultados dessa parte, onde nós estamos utilizando somente região de controle e queremos ver como está se comportando a região de controle em termos da estimativa dos parâmetros de intensidade, se está tudo ok. Então, nós primeiro definimos aqui a lista de tags aqui, que são relativos às 3 regiões que nós estamos trabalhando. Se tivermos sinal aqui para que o código funcione direito, o sinal tem que ficar à esquerda também. As regiões então, aqui temos os IDs das regiões associados a essas regiões de controle, são os mesmos IDs utilizados no framework Happy Hero, estão guardados na variável region ID. E ok, embaixo, então, eu configuro as variáveis utilizadas em cada uma dessas regiões. Então, essas regiões de controle, para cada uma delas, podemos ter distribuições de variáveis diferentes, se quisermos. No caso aqui, eu coloquei a mesma variável, que é o output do nosso modelo de machine learning, para todas elas. E aqui tem uma outra lista que é var label, para que nos gráficos sejam colocados os nomes num formato mais bonito, assim, mais formato LaTeX e tal, para que ele saia nesse formato nos gráficos. Então, aqui eu botei, então,
o nome que eu quero que saia nos gráficos. E depois, então, as próximas duas linhas eu crio dois arrays com relação aos bins, a configuração de bins que eu quero para essas variáveis. Então, eu criei uma possibilidade aqui de uma configuração de vários bins e outra que é a possibilidade no qual eu estou utilizando somente um bin para essa distribuição. Então, o que vai ser recebido, vai ser utilizado como entrada, né, para o ajuste é, de fato, a lista de bins aqui. E aqui, então, eu carrego ela com a configuração de bins de cada região. No caso aqui, eu estou utilizando a configuração de single bins para as três regiões. Então, nas três regiões, eu vou utilizar somente um bin. Então, eu rodo aqui e ótimo. Ah, ok, então, antes de ir para o ajuste, temos os plots, então, da região de controle. Então, nessa célula, temos um loop nas regiões. Então, em cada loop, o objeto harvest é criado com as informações relativas a essa região. Então, criamos o objeto, adicionamos os dados e fazemos os plots aqui, como foi mostrado na aula passada. Então, não tem nada de novo nessa célula. E aqui, então, temos os nossos gráficos antes do ajuste. Então, enfim, à célula que faz o ajuste. Essa daqui é a célula que tem, digamos, as informações novas aqui referente a essa análise, a essa aula. Ok, então, como está dito aqui, primeira coisa, nós inicializamos o objeto harvester, obtemos os histogramas para os templates e para os dados observados, preparamos as informações de parâmetro e, de fato, no final rodamos o modelo de análise. Então, a primeira parte aqui é obter, então, as informações de template e de dados observados que serão utilizados como entrada para o nosso ajuste. Então, nós vamos salvar essas informações dentro de quatro listas. Temos essa primeira lista que guarda, então, a configuração de bins para cada região. Essa daqui de T regions é o, é o template no valor nominal para da nossa simulação. E essa terceira lista é o template, só que agora é relativo às variações sistemáticas para cada processo também. E o último aqui, que é o N-region, seria o que foi de fato medido em cada uma dessas regiões aí. Ok, para obter isso, nós então fazemos um loop nas regiões novamente. Para cada região, definimos, então, iniciamos o harvest, o objeto harvest, e aqui adicionamos os dados. E tem, então, esse comando. Então, eu tenho um comando que foi criado para produzir as informações que são utilizadas de entradas para o pacote Combine. Então, ele é o comando get combine data card. Se ele aconteceu aqui. Ok, o comando, então, é o get combine data card. Ok, get combine data card. E eu rodo ele, então, para que ele produza como output, então, as diferentes informações que são utilizadas como entrada para produzir os datacards. Na verdade, ele produz, na verdade, o primeiro output já é o datacard em si, e tem outras informações aqui que é para produzir um arquivo root, que ele também é utilizado pelo pacote Combine. Então, parte dessas informações são as informações que nós precisamos. Então, na nossa lista de informações que eu descrevi acima, então, para cada região eu salvei, então, o output correspondente ao que eu queria, então, que é os bins dos templates, a predição nominal dos templates, a variação sistemática e as observações obtidas para cada região.
Então, é isso então. No futuro, eu pretendo criar digamos, uma função para gerar as informações relativas somente as informações necessárias para essa análise que nós fazemos em Python, fazer uma coisa separada do pacote Combine, que é o que é utilizado pelo CMS, então eu queria algo separado para fazer essa análise utilizando somente Python, assim, que nem toda a informação que está ali em cima é utilizada para essa parte. Mas então, depois disso, então tem essa parte que faz a configuração dos parâmetros. Então, consiste simplesmente em fazer um setup inicial utilizado pela rotina de ajuste, com os valores iniciais dos parâmetros que ele vai ajustar, e também a configuração dos limites desses parâmetros, caso tenha algum limite estipulado a eles. Então, temos três grupos de parâmetros aqui: ah, os parâmetros incômodos, os parâmetros incômodos da estatística do Monte Carlo, os parâmetros incômodos sistemáticos, então, os parâmetros incômodos da estatística do Monte Carlo, os parâmetros incômodos sistemáticos e os nossos parâmetros de intensidade aqui. Ok, então isso tudo aqui é configurado de modo que vá a uma lista só, numa ordem adequada, com os valores iniciais para esses parâmetros e os limites atribuídos a eles. Então, tendo essas informações produzidas, então podemos de fato criar o nosso objeto MI, né? Que é o objeto onde nós carregamos as informações do ajuste e, e fazemos o ajuste especificamente. O nosso modelo de análise, utilizando as informações extraídas anteriormente, ele, é, ele vai para dentro de uma função chamada Analysis Model, onde essa função, então, é onde que tem um setup da função de verossimilhança. Então, é uma função que faz parte do pacote Happy Hero Lib. Então, aqui já tem um, todo o setup de especificações de funções de verossimilhança adequadas para os nossos histogramas de medição de número de eventos e as certezas estatísticas e tal. Está tudo já configurado lá, então aqui só é necessário então fornecermos as informações necessárias. E aqui no final, então, temos a lista de parâmetros que foi configurada aqui em cima, com os valores iniciais dos parâmetros. Depois nós configuramos os limites também dos parâmetros que foram configurados ali em cima. E nesse caso especial aqui, em que estamos fazendo a análise da região de controle só, como foi dito na aula parte teórica, nós fixamos o valor do parâmetro x0, que é o parâmetro de intensidade do sinal. Temos essa outra linha aqui, no, que nas iterações dos ajustes temos então um número superior de iterações, no caso que o ajuste esteja demorando muito e alcança esse número, então o ajuste é interrompido automaticamente. Então esse aqui é um número que está utilizado e não tenho tido problemas com ele. De fato, os ajustes têm terminado antes desse valor. Aqui é onde que eu chamo a rotina minus para fazer a estimativa de incerteza da maneira que foi mostrada na parte teórica. Então você tem que chamar ela explicitamente porque ela não é a padrão do pacote. E no final, então, eu faço aqui o print. Então, aqui é a parte que eu rodo o ajuste, né? E que eu seto o número de interações finais. Então, aqui ele rodou o ajuste. Aqui eu coloco para produzir as informações das incertezas. E no final, aqui eu peço para fazer o plot dos parâmetros obtidos no ajuste. Então, se eu rodar essa célula, então o ajuste termina bem rápido. E nós temos todas as informações aqui do nosso ajuste, como foi mostrado na parte teórica. Depois disso, nós então vamos para a parte em que fazemos os plots bidimensionais, plots de contorno das regiões de confiança. Ok, então aqui nós temos o objeto MI, né? Que foi iniciado lá e foi feito o ajuste. Então ele tem funções aqui para fazer os nossos plots de contorno. Então, MN contour. E aqui, então, nós entramos o contorno relativo às variáveis que nós queremos. A variável x1 e x2.
com um nível de confiança de 68%. Aí aqui embaixo, e aí o output, então, dessa essa rotina é chamado de C1, né? E C1, então, temos as listas utilizadas para fazer os plots. Então, nesse caso, o azul é o associado a nível de confiança de 68%. Fazemos a mesma coisa agora associada ao nível de confiança de 95%. Botamos a cor de azul claro. E fazemos também aqui o plot dos valores inferidos para esses dois parâmetros considerados aqui, que vai ser o ponto central da, das regiões de confiança. Então, é assim que são produzidos então, as regiões de confiança bidimensionais. Então, isso é feito também para as outras três combinações de parâmetros de background. Então, essa é a parte que, em geral, demora mais quando nós ah, rodamos ela. Então, essa daqui relativa só ao background, que temos somente três regiões de controle com um bin. Então, temos só três bins. Então, ela rodou relativamente rápido, né? Em 11 segundos, basicamente. Mas, em geral, de todas as células que temos que rodar, todas as produções, essa é a que demora mais a ser produzida. Depois dela, então, fazemos então produzimos os gráficos relativos aos perfis de verossimilhança. Então, para produzi-los, novamente utilizamos, enfim, esse perfil tem vários elementos no gráfico, né? O primeiro deles é onde mostramos a região sombreada, que está associada, então, ao limite inferior e superior da incerteza obtida para o parâmetro. Então, eu utilizo essa função aqui do Matplotlib, que é o AXVSpan. Então, eu tenho que botar o limite inferior aqui, que é o valor inferido do parâmetro, mais a incerteza obtida pelo método minus, que ela tem um valor negativo, tá? Então, na prática, é o valor do parâmetro menos um certo valor, e aí eu tenho o limite inferior do meu parâmetro. E para obter o limite superior, é então o valor do meu parâmetro mais a incerteza superior dela. Então, temos o limite superior do parâmetro. Então, com isso, produzimos a região sombreada de cinza claro. Aí, centralmente, essa região, temos uma linha vertical com o valor do parâmetro, localizado exatamente no valor do parâmetro. E depois, então, rodamos a função mnProfile para obter, então, a função do nosso, ah, da nossa quantidade que nós vamos plotar e com relação ao parâmetro xi. Ah, ok. Então, esse é o comando que é rodado. Uma coisa importantíssima nesse comando é esse parâmetro aqui, esse argumento, que ele por default ele é false. Então, nós temos que colocar ele como true. Por quê? Se vocês se lembram na parte teórica, então, quando eu mostrei como o formato em que deixamos a nossa função de verossimilhança para entrar como input ah, para ser fornecida ao nosso para o ajuste e tal. Então, lá, o que nós fazemos, então, é fornecer como input, então, o menos duas vezes o logaritmo neperiano da função de verossimilhança. Então, esse é a função que é fornecida e é a função que vai ser plotada aqui quando a gente chama esse mnProfile. Só que ela não é exatamente o que eu quero plotar para fazer a demonstração, fazer o plot no qual eu mostro como a gente obtém a nosso nível de confiança. Como nós podemos lembrar da aula passada, o nosso nível de confiança é obtido por uma relação no qual nós utilizamos menos duas vezes o logaritmo neperiano do lambda, não da função de verossimilhança. Só que qual é a diferença entre o lambda e a função de verossimilhança? É que o lambda ele é definido como o valor da função de verossimilhança no nosso valor do parâmetro, dividido pelo valor da função de verossimilhança, no valor máximo desse parâmetro.
a- o valor máximo da função de verossimilhança. Ah, e- não, então, associado a esse, o valor do parâmetro no qual temos o máximo da função de verossimilhança. Ah, então, temos o lambda, ele é definido como uma divisão. Quando nós aplicamos o logaritmo neperiano, ele vai virar, então, uma soma de dois termos. Como nós estamos tratando de -2, então fica negativo os dois termos. Então, ah, e se, então, basicamente, quando nós plotamos, esses dois termos são considerados no plot. Quer dizer, nós estamos plotando somente a função de verossimilhança. Então, a função de verossimilhança, ela tem um valor específico do nosso problema. No caso que nós queiramos que a função de verossimilhança, ela seja, na verdade, que nós plotemos especificamente o lambda, então nós teríamos então que subtrair o termo correspondente à função de verossimilhança no seu valor máximo. Quer dizer, no caso, quando eu falo de subtrair, então, o -2 do logaritmo neperiano da função de verossimilhança no seu valor máximo. Isso, na prática, faz com que a função que é plotada por essa rotina, ela se desloque verticalmente e tenha o seu ponto de mínimo no valor zero, porque nós removemos esse termo. E, nesse caso, quando nós fazemos essa subtração, isso é equivalente, então, ao cálculo da nossa função, nosso -2 logaritmo neperiano de lambda. Então, quando nós setamos esse subtract min igual a true, ele está fazendo exatamente isso. Então, ao fazermos isso, então, o que nós estamos plotando é exatamente o lambda, ou -2 do logaritmo neperiano do lambda, porque nós removemos a parte relativa ao máximo da função de verossimilhança. Espero que não tenha ficado muito confusa. Talvez um slide mostrando isso ah, seria ficasse mais claro. Mas enfim, isso é feito então. Então, o que nós plotamos aqui vai ser, então, como foi dito no eixo Y, vai ser o -2 logaritmo neperiano de lambda aí. Mas só é isso porque eu fiz esse setup aqui de subtrair o valor mínimo. Ok, então eu obtenho então os outputs dessa função e jogo aqui embaixo para fazer o plot, então, do perfil de verossimilhança. Ok. E então eu faço também, por último, um plot de uma linha horizontal no valor de 1 para comparar ela com a nossa relação que é utilizada para obter os intervalos de confiança. Então eu faço isso nas três regiões, para as três regiões, não, para os três parâmetros de intensidade. Eu rodo, vou dar a célula aqui. Então é isso que nós obtemos. Então temos aqui a região sombreada cinza, o valor vertical no ponto de mínimo, o valor ponto de mínimo dessa quantidade aqui, -2 logaritmo neperiano de lambda, que é equivalente ao ponto de máximo da nossa função de verossimilhança. Temos o perfil aqui e temos o valor 1, que ele é utilizado, então, utilizamos associado àquela tabela que nós mostramos na parte teórica. Quando nós fazemos a relação entre o -2 logaritmo neperiano de lambda com o valor com nível de confiança de 68%, relacionado a somente um parâmetro. Então, o valor dessa quantidade tem que ser menor que 1. Então, então os parâmetros de intensidade dentro desse nível de confiança são aqueles nos quais essa quantidade aqui dessa função verde é menor que 1. Então, são os parâmetros exatamente dentro dessa região. Então, vocês veem que coincide exatamente com os valores atribuídos à incerteza do nosso parâmetro ah, inferido pelo ajuste, porque ele utilizou exatamente esse método para fazer a estimativa dessa incerteza. Então, esse gráfico aqui é para vocês verem diretamente o método que é utilizado para inferir essas incertezas utilizando a rotina Minus. Depois disso, então, a parte final é fazer o plot aqui os mesmos plots iniciais da região de controle, mas agora
eu adiciono que eu tenho que iniciar o objeto harvest, mas antes de iniciar dele, eu defino essa lista aqui de fatores de escala para os processos, no qual eu vou entrar, então, eu identifico o ID do processo e eu entro, então, com os valores obtidos para os parâmetros de intensidade de cada um e os erros, e o erro associado a ele. Aí, eu venho aqui onde que eu inicializo a função objeto harvest, e no final dele, então, eu entro com esse novo parâmetro que vai, que vai aplicar, né, esses fatores de escala, então, nos templates. Então, fazendo isso, essa é a única modificação feita, temos o resultado da nossa região de controle após o fit, como foi mostrado na parte teórica. Um acordo muito bom. Então, a outra parte, então, do nosso resultado é no qual eu considero a região de sinal junto com a região de controle. Então, a diferença aqui é que nós, então, temos que adicionar a região de sinal aqui, as informações relativas a ela. Das nossas listas, então, eu tenho que adicionar então, outra entrada aqui. Então, eu vou utilizar na região de sinal uma variável, a variável também do machine learning. Eu vou fazer o setup do label também dessa variável. Então, aqui no bins, então, a diferença vai ser que para a minha variável, para a minha região de sinal, eu estou utilizando a configuração de vários bins, que foi definida aqui. E para as outras regiões, eu estou utilizando a configuração de um bin só. Então, esse é o setup que está sendo considerado no momento. Aí eu rodo aqui minha célula. Então, aqui eu faço o plot das regiões, da minha configuração de regiões, como foi mostrado. Aí depois eu rodo a célula no qual eu preparo as informações de template, a observação dos parâmetros. E no final ele começa a rodar o ajuste especificamente. Vê que o ajuste em si não demora tanto assim. O que demora é essa parte, a parte em que então, nós rodamos os contornos bidimensionais das regiões de confiança dos parâmetros. Então, não tem diferença aqui com relação ao. Só do que no caso que eu estou considerando região de sinal junto com a região de controle, eu primeiro faço o plot dos resultados anteriores obtidos para a configuração em que tínhamos somente regiões de controle. Então, tá vendo que eu estou usando o objeto M1 definido anteriormente. E para esse novo fit, que foi feito na célula aqui acima, então aqui tem o objeto M2. Então, esse objeto M2 está associado ao fit da região de sinal mais a região de controle. Então, aí eu entro com a informação desse segundo fit aqui. Então, isso é feito então para os diferentes parâmetros de intensidade de background. Então, eu rodo aqui. Então, vou dar uma pausa aqui, porque demora um certo tempo para terminar. Voltei aqui, então. Então, a rotina que produz esses plots bidimensionais demorou 1 minuto e meio para produzir os plots. E aqui embaixo, então, temos uma célula para produzir os plots bidimensionais das regiões de confiança relativa aos parâmetros de intensidade do sinal, em combinação com algum parâmetro de intensidade dos backgrounds. Eu já rodei, porque também demora um pouco essa célula. Demorou 55 segundos, então, para produzir esses plots. Depois disso, então, temos os plots dos, dos perfis de verossimilhança, relativo aos parâmetros de intensidade. E, por fim, o plot das regiões de sinal, mais as regiões de controle, considerando os parâmetros de intensidade. Então, esse é o resultado que nós obtemos. Ok, depois no final da aula teórica, eu fiz os mesmos plots utilizando somente um bin para região de sinal. Então, o que precisa ser feito é simplesmente ir lá no início, no setup da nossa
da análise, que é feita aqui, nessa célula. Então, eu só preciso, então, mudar a configuração de bins, no qual aqui eu comentaria essa primeira e descomenta a segunda. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que eu estou utilizando a versão de single bean para todas as regiões. Então, eu só preciso rodar a célula e começar a rodar as células seguintes, fazendo todos os passos novamente, até chegar aos nossos resultados para um bin só na região de sinal. Então, eu não vou executar, porque a partir de agora é só rodar a célula. Então, aqui eu termino a parte prática da aula 6 e também termino o nosso curso. A ideia desse curso, então, como foi mencionado, é que estudantes que comecem a trabalhar agora analisando dados do LHC tenham uma introdução para saberem as nuances de uma análise real. Então, os passos que foram utilizados aqui são passos que eu utilizei em uma análise real. E esses dados abertos, eles são bem interessantes, até a proposta dele, porque temos um processo de sinal e ele tem processos de background bem típicos que aparecem em análise, né? O processo de background de θ barra, Drell-Yan e WZ, eles são bem recorrentes quando fazemos análises físicas. Então, trabalharmos com esses backgrounds e temos informação de como eles funcionam é bem interessante. Então, já dá um, uma informação inicial, né, para saber como se portar com relação aos diferentes processos de backgrounds quando começarmos a fazer uma análise por nós mesmos, né? Ah, infelizmente, esse dataset, como foi mencionado, a ideia dele era só fazer plot qualitativos. Eles não têm quase todas as correções, se não todas as correções que seriam necessárias, que são corriqueiramente aplicadas. Então, por isso, temos desacordos entre o Monte Carlo, entre a simulação e os dados, no qual eu não consegui mitigar exatamente para produzir os resultados aqui, mas talvez seja possível fazer alguma coisa nesse sentido. Talvez por uma nova versão desse curso eu use ou gaste um tempo tentando fazer um processamento desse dataset para ter um melhor acordo entre os dados e o Monte Carlo, ou utilizando um dataset melhor, com uma qualidade melhor do Run One, do CMS. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do curso e que ele seja útil para vocês. Então, como foi mencionado no início, esse curso, o material dele está disponível na mesma, no mesmo lugar onde que são feitos os downloads dos datasets de Open Data, numa pasta privada minha no Cernbox. Então é isso. Obrigado por acompanhar o curso até aqui. Espero que tenha sido útil e nos vemos no futuro próximo, talvez.